Passarinhos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Geografia, aula do sexto ano. Localize aí a página 370, atenção, página 370 de Geografia. Vamos continuar a unidade 1, só que hoje vai ser a segunda aula, parte 2 dessa unidade, cujo tema é, vamos ler aqui, está aqui no alto, Planeta Terra e suas características geológicas, certo? Esse é o nosso planeta Terra. Eu sou a professora Loruama Lima, professora de Geografia e de História do Colégio Caixinha do Saber. Você que ainda não deu seu like, não está seguindo aí nosso canal, vamos lá, vem com a gente. E se você que está assistindo essa aula ainda não leu a unidade 1, para tudo, volte lá, vá ler, que a gente vai procurar entender essa segunda parte, tá bom? Vem com a gente, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre rochas, formação delas, o que são, como elas são divididas, tá bom? Pegue aí, vamos fazer nossas anotações, vamos grifar aqui, ó. Como é que as rochas são formadas? Elas são formadas por minerais, tá bom? Então, o que seriam esses minerais? Tá aqui embaixo, ó. São elementos ou substâncias químicas, vamos ler junto, que por meio de processos geológicos se formaram e continuam se formando em vários ambientes do nosso planeta Terra. Isso são rochas, tá? Como elas são formadas? São formadas por elementos químicos ou por substâncias químicas. Por vários processos, levam anos, séculos para a formação, tá bom? Então, vamos lá com a gente para a gente descobrir. Rochas, esse material aí, ó. Algumas nós costumamos chamá-las de pedras, né? Mas nem tudo está localizado na superfície do nosso planeta. Existem algumas rochas que elas estão no interior do nosso planeta, tá? Dentro da nossa crosta. Lembra que nós falávamos sobre crosta, manto e núcleo na aula anterior? Então é isso. Vamos saber como é que elas são divididas. Existem 3 tipos, tá? Elas são classificadas de 3 formas. Vamos lá. A primeira chama-se magmática. Você já sabe de que ela vem, né? De onde ela vem. Magmática. Ela também pode ser chamada de ígneas, tá? Comumente nós chamamos magmática. Essa é a primeira. A classificação de rocha de número 2. Vamos ler em conjunto? Rocha sedimentar. As rochas sedimentares, elas também podem ser chamadas de estratificadas. Repitam comigo: estratificadas. Só que elas geralmente são chamadas de sedimentares. E o terceiro tipo de rocha é chamado de metamorfose ou metamórficas, né? Vamos lá, crianças, repitam comigo: rochas metamórficas. Como o próprio nome já diz, sofre uma metamorfose. E o que é metamorfose? Metamorfose nada mais é do que mudança, tá bom? Transformação. Vamos lá. O primeiro tipo de rocha, a chamada magmática ou ígneas, né? Nós vamos ter como exemplo aqui, ó, as rochas plutônicas, tá? Ou intrusivas. Opa, o prefixo in significa dentro. Esse tipo de rocha possui como principal característica ela ser localizada dentro da crosta terrestre, tá? Um exemplo de rocha plutônica ou intrusiva é o nosso querido granito.
Professora, o que é granito? Como é que eu sei o que é um granito? Crianças, você geralmente convive com uma rocha de granito e não sabe. Quer ver? Olha o exemplo aí do lado. As bancadas de pias, de cozinhas, de banheiros, algumas mesas, elas possuem esse tipo de rocha, tá? Intrusiva ou plutônica. Já desse outro lado aqui, ó, a rocha vulcânica ou, olha aqui, extrusiva, o prefixo ex significa fora, do lado de fora, na superfície da crosta do nosso planeta, certo? Um exemplo disso é o basalto. Professora, o que é o basalto? Eu não sei o que é. Olha, aqui tem esse exemplo, mas eu não consigo identificar. Calma, relaxa, não se estresse. Olha aqui, ó. Geralmente o basalto, ele é encontrado no calçamento, nas calçadas, nas ruas de cidades antigas. As cidades antigas geralmente possuíam as suas ruas do centro histórico. Hoje, né, nós chamamos centro histórico. Ó, essas ruas, essas calçadas que tem esse tipo de piso, a maioria são compostos de rocha vulcânica ou extrusiva, como exemplo, o basalto, certo? E como é que vem o basalto, professora? De onde? Daqui, ó, da solidificação do magma. Essa solidificação ela ocorre na superfície terrestre. Por isso que rocha vulcânica ela também pode ser chamada de rocha extrusiva. Lembra que eu falei para vocês? Extrusiva, o prefixo ex, olha aqui, ó, significa fora, o lado de fora da crosta, na superfície. Colocando um desenhinho para vocês entenderem mais ou menos isso. Olha, o basalto está apontando aqui para fora, olha. Houve a erupção vulcânica, o magma desceu por aqui, ele solidificou e tem como exemplo de rocha o basalto. Lembram que eu falei para vocês que o basalto é um tipo de rocha magmática ou, deixa eu passar aqui, plutônica ou magmática, certo? Que vai acontecer do lado de fora, vai ser extrusiva. O granito vai ser um exemplo de rocha intrusiva, tá? O granito tá dentro da nossa superfície. Ela vai ser de origem vulcânica. Certo, crianças? Posso passar adiante? Próxima rocha, sedimentar. Atenção, acompanhem comigo aqui a leitura. Rochas sedimentares são formadas pelo quê? Acúmulo de partículas de vários tamanhos, pequenos, médios, grandes, minúsculos, muito grandes, de outras rochas. Por isso que ela é sedimentar e geralmente ela tem essa característica, olha. Tá vendo? A coloração é diferente, significa que foi ao longo do tempo, foi acumulando resíduos que fez com que compactasse isso daí, tá? De outras rochas ou detritos orgânicos. Tudo bem? Até aí? Vamos lá então. E, por fim, nós vamos ter as rochas metamórficas, que nada mais são do que a transformação de qualquer outro tipo de rocha. Transformação. Como assim, professora? Uma rocha se transforma em outra? É tipo isso, sim. Por exemplo, ó,
O granito, aquele que a gente viu lá no começo, como tipo de rocha vulcânica, ela vai ser transformada quando ela sofre alteração do intemperismo, sol, chuva, vento, ações que vão alterar a sua composição, ela deixa de ser chamada de granito e passa a ser chamada de gneiss, que é o primeiro exemplo. Outro, por exemplo, o arenito deixa de ser chamado arenito e passa, quando sofre alteração, mudança, essa transformação passa a ser chamado de quartzito, tá? E, por fim, o calcário, quando sofre alguma mudança, alguma mutação, deixa de ser chamado de calcário e passa a ser chamado de mármore, certo? Então, gneiss, quartzito e mármore são exemplos de rochas metamórficas. Tá bom, crianças? Tudo bem até aí? Vamos seguir. Nossa última fase de hoje vai conhecer esse ciclo das rochas. Eu preciso que você localize a página 373. Vamos lá devagar. Página 373, que nós vamos grifar aqui. Eu preciso que vocês grifem lá, tá bom? No primeiro parágrafo da página 373, nós vamos ter, vamos ler juntos. O ciclo das rochas é considerado resultado da interação entre o sistema da tectônica de placas ou placas tectônicas e o sistema do clima. Então, dessa forma, o que vai acontecer? É possível entender como uma rocha pode ser transformada em sedimentar, metamórfica ou magmática, certo? Vamos lá para o segundo parágrafo. Pegue aí. As rochas expostas na superfície terrestre passam a sofrer a ação de um conjunto de processos. Atenção, dê ênfase aí. Físicos, químicos e biológicos. Esses três tipos de processos, eles vão desagregar e decompor esse tipo de rocha, certo? O material resultante disso daí, a gente chama de intemperismo. Lembra que eu já usei essa palavra para vocês? Intemperismo. Geralmente é ocasionado. Isso daí acontece quando esse material é transportado e depositado no relevo, tá? Continental ou do oceano. Vai haver uma sequência desses materiais e vai fazer com que sofra compactação e cimentação, vai ficar firme, sólido. E isso vai ocasionar no que a gente chama de rocha sedimentar, certo? Passando para o terceiro parágrafo, grife aí, essas rochas também podem sofrer a metamorfose, quando ocorre o aumento da temperatura e da pressão lá naquele local, se está próximo ao mar ou dentro do continente, tá bom? Resultando nas rochas metamórficas. Essas rochas, elas vão tornar-se novamente um magma e, por isso, esse processo vai ser lento de solidificação e vai permanecer no interior do nosso planeta, tornando-se rochas plutônicas ou vulcânicas e vão retornar para a superfície. Por isso, ciclo. Um exemplo vai ser, deixa eu só tirar aqui para vocês perceberem aqui rapidinho. Deixa eu tirar isso daqui. O exemplo, só rapidinho, crianças, vai ser isso daqui, Esse mesmo desenhinho vocês têm aí na página 373. Bora colocar em apresentação. Bem aqui,
vai ser esse exemplo que eu falei para vocês, olha. Vai iniciar como rocha metamórfica, o intemperismo, né, ação principalmente do clima, vai mudar isso daí, essa rocha vai deixar de ser sedimentar e vai passar a ser metamórfica. Ela sofrendo essa mudança, vai sofrer mais ainda porque tem o aumento da temperatura e vai ter o aumento da pressão vinda do interior da Terra, ó, aumento da temperatura e pressão, vai ocasionar no que a gente chama de magma. Isso daí vai haver a cristalização desse material, vai formar o que a gente chama de rocha iguinha e vai retornar para o processo, retornando o ciclo. Tá bom? Passarinhos, até aí. Nós vamos ficando por aqui. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não deu aquele like bacana, dê aquele like. Se você ainda não leu a unidade 1 de Geografia, leia. E, como tarefinha de casa, você tem aí na página 374 esse jogo rápido, tá bom? Pega esse jogo rápido, faz rapidinho, resolve aí o que é as características principais da crosta, do manto do núcleo, rocha magmática extrusiva, intrusiva, sedimentar e metamórfica. Olha aqui do lado o que são as características e vai colocando as letrinhas correspondentes, certo? Beijo, fiquem com Deus, obedeçam sempre papai e mamãe e lavem as mãos, tá bom? Beijinho.